Nesse vídeo eu vou fazer análise do edital do concurso da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, concurso que foi publicado essa semana e que é, sem sombra de dúvidas, uma excelente oportunidade, principalmente se você mora no Amazonas e está estudando para a área administrativa. Além disso, é um concurso que está sendo pouco noticiado, então talvez você sequer tenha ouvido falar dessa oportunidade que está aberta. Beleza? Para começar esse vídeo, então, vamos começar com as informações mais gerais sobre esse concurso. Gente, o edital publicou aí uma quantidade de 12 vagas para provimento, então teremos 12 vagas, sendo 6 vagas para o cargo de nível superior, que exige formação em direito, e 6 vagas para o cargo de nível médio, que exige simplesmente a conclusão do ensino médio. Perfeito? É sobre principalmente o cargo de nível médio que a gente vai tratar aqui. São 6 vagas para esse concurso, né, de nível médio, para esse cargo de nível médio. A remuneração é acima de R$ 4.051 e a gente sabe que além da remuneração que consta no edital de forma explícita, né, sempre tem um negocinho a mais, um auxílio aí, um auxílio coxinha, né, um auxílio alimentação, que deve subir um pouquinho. Então imagine algo em torno de R$ 4.300, R$ 4.500 de remuneração para o cargo de nível médio, que é uma excelente remuneração, principalmente se você considerar que a jornada de trabalho, isso consta lá no edital, pode ser de 30 a 40 horas a depender da unidade de lotação. Então imagina só, trabalhar apenas 30 horas por semana, 6 horinhas por dia, para ganhar mais de R$ 4.000. É uma excelente oportunidade. Gente, eu acredito que esse concurso não tenha sido tão noticiado, não tenha chegado na grande massa, porque as vagas, né, elas são para o interior do estado, né? E aí você que é de Manaus já tenha pensado, então não me interessa. Será que não te interessa de verdade? Sabe por quê? Vou contar um pouquinho da minha história. Eu sou natural de Manaus, nasci, cresci em Manaus, né? Só que em um determinado momento, né, fazendo o concurso, né, tive a possibilidade de ser nomeado no interior do estado, uma cidade chamada Tefé, interiorzinho aí do estado do Amazonas, bem no meio do estado, né? E aí, gente, qual era a minha situação à época, né? Eu era administrador dos Correios, trabalhava como administrador dos Correios e fui nomeado, né, teria essa possibilidade de ser nomeado em Tefé para o cargo de analista judiciário da área administrativa na Justiça Federal. Essa mudança, né, no meu contexto fazia muito sentido, porque ia praticamente dobrar a minha remuneração. E eu sempre tive muita abertura para topar, conhecer outras cidades, morar em outras cidades. Então, para mim, fez muito sentido. E é por isso que eu acho que você deve sim considerar, olhar com carinho essa lotação, ainda que você não seja dessas cidades, ainda que você more em Manaus. Por quê? Diferente de Tefé, né, que foi a lotação onde eu trabalhei por 3 anos, morei 3 anos lá em Tefé, e por muitos períodos eu até considerei fincar raízes em Tefé, dado que eu me adaptei muito bem à cidade, o povo é muito acolhedor lá de Tefé, então foi uma experiência muito boa para mim, né? Eu demorava 12 horas de Tefé para chegar em Manaus com a lanchinha, né? Tinha uma lanchinha e eram 12 horas, tá? Então era bastante tempo. Os municípios de lotação do concurso da Defensoria é muito menos do que isso, porque são municípios próximos a Manaus. Então, ainda que você more em Manaus, olha com carinho esse concurso, porque você pode sim visitar tranquilamente sua família todo mês, né, a cada 2 semanas, porque a distância é pequena e vai ser fácil também cuidar da mudança. Você não vai enfrentar os perrengues que eu tive que enfrentar para fazer a mudança de Manaus para Tefé. Vai ser muito mais tranquilo, porque as cidades de lotação, deixa eu te mostrar aqui, é Altazes, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Manaquiri, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, né? Já pensou morar lá em Presidente Figueiredo? Só pegar as cachoeiras? Eu adoro Presidente Figueiredo, então acho que vale bastante a pena você considerar, né? Altazes é mais ou menos 5 a 6 horas de barco, né? Pelo que eu dei uma pesquisada aqui no Google, não conheço Altazes. Careiro Castanho eu sei que é pertinho de Manaus, né? Em torno de 3 horas. Careiro da Várzea também é região metropolitana, é mais ou menos 2 horas. Manaquiri também um pouquinho mais distante, em torno de 6 horas de barco. Rio Preto da Eva eu sei que é do lado de Manaus praticamente, mais ou menos aí umas 2 horas. Então perceba, né? São municípios aí muito próximos a Manaus. Dá para ir no fim de semana tranquilamente, terminou o expediente da Defensoria, pega o barco, pega a lancha, né? Pega o ônibus, vai para Manaus passar o fim de semana. Eu fiz isso por 3 anos em Tefé, minha namorada morava em Manaus e eu morando em Tefé, mas a gente ficou longe mais ou menos 1 ano, né? 1 ano e meio
longe, até que ela passou no concurso de Tefé. E quando ela passou no concurso de Tefé, no TJ lá de Tefé, a gente considerou firmemente, né, morar, ficar raízes em Tefé, porque a gente gostava da cidade, né, se adaptou muito bem à cidade. E até uma sugestão que eu dou para você: não entre muito com a cabeça, assim, porventura foi aprovado na defensoria, não entre muito com a cabeça de, meu Deus, vai para Altazes, por exemplo, mas só fica pensando em Manaus. Não vai com essa cabeça não, vai de peito aberto, aproveite o tempo para fazer amigos e viver experiências. Contando também um pouquinho da minha história, foi lá em Tefé que eu percebi que eu gostava de dar aula, né? Foi em Tefé que eu fui pela primeira vez professor, né? Eu trabalhava na Justiça Federal e aí saiu um edital para professor substituto do Instituto Federal do Amazonas, né, o IFAM. E aí eu falei, pô, cara, eu acho que eu gosto de administração, né? Eu acho que eu vou me candidatar, vou fazer aqui esse concurso para ser professor lá. E fui professor, foi uma experiência excelente, tive um contato muito grande ali com os alunos, fui paraninfo de turma, foi excelente. Foi ali que eu descobri que eu gostava desse trem de dar aula. Então perceba, né? Vá com o peito aberto. Às vezes a gente não imagina, não consegue enxergar a oportunidade porque está muito preso no nosso quadradinho, né? Então às vezes considerar, né? Eu não estou dizendo que necessariamente vai fazer sentido para você. A minha proposta é que você considere que essa possibilidade de morar em outra cidade para ter um trabalho melhor, né? Para conseguir aí uma ascensão na sua carreira. No meu contexto fez muito sentido, né? Valeu muito a pena eu ter saído lá de administrador dos Correios para ser analista judiciário da Justiça Federal. Então talvez dentro do seu contexto também faça sentido, né? Mudar para Altazes, Careiro Castanho, Presidente Figueiredo. Pô, mas Presidente Figueiredo, né? Capaz de você nem querer ir para Manaus, porque é uma cidade maravilhosa, né? Depende muito do seu estilo de vida, claro, né? Mas é uma cidade tranquila, uma cidade que tem cachoeiras lindas, né? Todo mundo sabe, tem aquela tapioca que eu adoro, né? Quando eu vou em Manaus eu sempre tento ir lá na estrada comer a tapioca. Então, é uma cidade que oferece uma qualidade de vida muito bacana se é o seu estilo de vida, né? Se você gosta de grandes centros, movimentação, né? Shopping e tal, aí realmente aí o viés vai ser querer voltar para Manaus, mas ainda assim você pode aproveitar muito tempo a sua estada lá nesse concurso, ganhando mais, juntando seu dinheirinho, estudando aí para o concurso que você quer voltar, quer subir mais um pouco em Manaus. Tudo vai depender das suas ambições e da sua experiência, né? A verdade é essa, né? Eu considerei ficar em Tefé, né? E por quê? Tava gostando muito da cidade, só que aí, depois de mais de 2 anos, mais ou menos, começou aquele negocinho dentro de, pô, eu quero ser auditor, quero passar no concurso de auditor, né? Quero trabalhar com isso. Então foi muito mais um desejo profissional do que algo relacionado à cidade. Eu já estava muito ambientado em Tefé, né? E aí, o que aconteceu? Eu comecei a aproveitar esse tempo em Tefé para estudar e que, sem sombra de dúvida, foi o período que eu mais estudei e que serviu de base para minhas aprovações para auditor posteriormente. Então, considere com carinho, tá? Minha sugestão é essa, considere com carinho essa possibilidade. Perfeito? Sobre as datas do concurso, as inscrições começam já semana que vem e vão até o dia 1º de maio, R$90, né? Provas 3 de julho, gabarito no dia seguinte, resultado final lá em setembro, né? Então perceba que a gente tem aí um bom tempo para trabalhar, né? Mais de 2 meses para trabalhar um conteúdo que é tranquilo. A gente vai começar a te mostrar aqui o conteúdo, mas já antecipo, o conteúdo da defensoria é tranquilo, é aquele conteúdo bem alinhado com os concursos da área administrativa. Então, se você já está estudando para um concurso da área administrativa, como Cefaz Amazonas, né? Já posso te dar os parabéns, você já venceu todo o conteúdo da defensoria, né? Então, é a velha história. Essa semana, inclusive, eu soltei um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre o concurso do INSS, né? Porque essa semana foi pedido, né, a autorização para o concurso do INSS para 7.800 vagas do INSS. E o que eu falei nesse vídeo? Eu falei, galera, pode ser que saia esse concurso do INSS, o pedido não é vinculativo, pode sair ou pode não sair. Mas se você continuar estudando as matérias base da área administrativa, português, raciocínio lógico, direito administrativo, direito constitucional e administração, você vai estar pronto para todas as oportunidades que acontecerem, inclusive o INSS. Então a minha sugestão foi essa. E esse edital da defensoria só reforça o que eu disse nesse vídeo do INSS. Quem estuda, quem se mantém estudando esse núcleo de disciplinas da área administrativa,
tá pronto para o edital que aparecer, né? Saiu o edital da Defensoria, já venceu praticamente todo o conteúdo, porque se manteve estudando nas matérias centrais. Então vem aqui comigo ver quais são essas matérias. Olha o que a Defensoria colocou em conhecimentos básicos: língua portuguesa, conhecimentos jurídicos e institucionais. Em conhecimentos específicos, que tem um número de questões maior e um peso maior também: administrativo, constitucional e administração. Gente, aí núcleo tradicional, as 5 disciplinas aí sempre presentes em concurso da área administrativa: português, administrativo, constitucional, administração. E esses conhecimentos jurídicos e institucionais, vou até te mostrar aqui, é basicamente direito constitucional e direito administrativo. Ó. Constituição da República, isso é direito constitucional. Constituição do Estado do Amazonas, só 2 artigos da Constituição do Estado do Amazonas. Lei Complementar 80, Lei Complementar 132, Lei Complementar número 1 de 90, né? E a Lei 4.077. Código Penal e suas alterações, crimes praticados por funcionários públicos. A gente estuda isso também em praticamente todo concurso de direito, na disciplina de direito administrativo. Lei de improbidade administrativa, a gente também estuda isso em direito administrativo praticamente em todos os concursos. Então, essa disciplina que ele chamou de conhecimentos jurídicos e institucionais, nada mais é do que uma mistura de direito constitucional mais direito administrativo, né? E aqui tem algumas disciplinas, algumas leis específicas, provavelmente são leis aí da Defensoria, mas é pouquíssima coisa, né, em relação a todo o conteúdo do edital. O resto é aquilo que você já está mais do que acostumado. E aí a gente vai falar agora sobre a disciplina de noções de administração. E eu vou te mostrar, vou te provar que a gente já venceu praticamente todo o conteúdo. Se você acompanhou o nosso projeto da Cefaz Amazonas, né? É praticamente a mesma estrutura do conteúdo, né? Vem aqui comigo para te mostrar isso. Ó. Dentro da disciplina de noções de administração, a gente tem basicamente conteúdo de administração geral, administração pública, administração financeira e orçamentária e direito administrativo. Então, é uma disciplina que o edital chama de noções de administração, mas ele faz aí assuntos de administração geral, administração pública, administração financeira e direito administrativos. Aí eu quebrei aqui para ficar mais fácil de a gente entender. Olha o conteúdo: principais funções da administração: planejamento, organização, direção e controle. A gente já estudou isso no projeto da Cefaz Amazonas, foi a nossa aula 2. Aula 2 lá da Cefaz Amazonas, a gente estudou esse conteúdo. Avaliação de desempenho, a gente já estudou isso também na Cefaz Amazonas, foi a nossa aula 18 do projeto da Cefaz Amazonas. Planejamento organizacional, planejamento estratégico, tático e operacional. A gente estudou de forma bastante detalhada planejamento. A gente estudou isso na aula 4, 5 e 6. Tá tudo aqui no YouTube, gente. Todo esse conteúdo. Modelos teóricos de administração pública, patrimonialista, burocrático, gerencial. Esse conteúdo é de administração pública. Eu tenho um vídeo específico aqui no canal para falar desse conteúdo. Tá aqui no canal, tá aberto, tá de graça. Então vou botar aqui aula específica sobre isso. Qualidade na administração pública. Esse conteúdo aqui, qualidade de administração pública, ele tem duas partes. Tem a parte de ferramentas da qualidade, ferramentas, e aqui ele tem os modelos da administração pública, né? Que seria a parte mais do GES Pública e dos decretos que falam sobre qualidade na administração pública. Boa parte desse conteúdo a gente já estudou também na nossa aula 18, aula 20, né? Aula 20 do projeto da Cefaz Amazonas, que é a aula sobre enfoque da qualidade, que a gente vence todo esse conteúdo aqui de ferramentas da qualidade. Então a gente já estudou isso também. Cultura organizacional a gente não estudou. Vou destacar aqui. Isso aqui a gente não estudou, não. Motivação e liderança, estudamos também, né, para a Cefaz. Foi a nossa aula 8 e 9. Aula 8 e 9. Administração e fluxo de processos. A gente ainda não estudou isso. Isso aqui é administração de processos. Administração de materiais. Postei a aula essa semana sobre esse conteúdo. Aula 22 e 23 do concurso da Cefaz Amazonas. Então, né, também vencemos esse conteúdo. Governança e accountability em organizações públicas. Esse conteúdo é de administração pública. Não caiu na Cefaz Amazonas, mas eu também vou fazer vídeo, né? Semana que vem você já deve ter vídeo sobre essa parte aqui no canal. Então perceba, de todo o conteúdo de administração geral, né, que é essa parte aqui, que é até onde a gente analisou, né,
Apenas 3 assuntos, ó. 3 assuntos que você provavelmente que está se preparando para a Cefaz Amazonas não estudou. Então, de todo o conteúdo ali de administração geral e pública, só 3 conteúdos. Perceba que você sai muito à frente. O edital acabou de ser publicado e você já venceu praticamente todo o conteúdo, né? Perceba a importância de estudar, manter uma rotina contínua de estudos nas matérias centrais, né, da área administrativa. É sempre a mesma coisa que eu vou falar. Por quê? Porque é isso que eu fiz, é isso que me fez dar certo, é a estratégia à prova de falhas, tá bom? E aí a gente parte para estudar a parte de direito administrativo, ó. Atos administrativos, administração direta, indireta e fundacional. Você com certeza já estudou isso lá em direito administrativo, né? Orçamento público, conceitos e princípios orçamentários. Orçamento segundo a Constituição Federal. Esse também é um conteúdo que a gente estuda em AFO. Licitações, contratos administrativos. Isso também você estuda lá em direito administrativo. Decreto 3.555, decreto 10.520 também são conteúdos aí de direito administrativo. Então, é aquilo que eu falei. Marcelo, não estudei nada. Consigo chegar competitivo? Olha, se você correr, maratonar aqui as aulas do nosso canal, você sim, dá tempo de você chegar competitivo. Mas principalmente para aqueles que estão estudando, que estudaram aí para a Cefaz Amazonas, meus amigos, se vocês estudaram de verdade para a Cefaz Amazonas, você praticamente já venceu todo o conteúdo da Defensoria. Então, considere com carinho essa oportunidade. Não deixe de curtir esse vídeo e principalmente comenta aí se essa oportunidade vai ser interessante para você, se você vai considerar fazer a Defensoria Pública, se vai, se não faz sentido. Comenta aí que eu quero saber a sua opinião, beleza? Espero que você tenha curtido essa análise e também te espero no nosso próximo encontro. Forte abraço e até lá. Tchau!